Olá, amigos do Fraternidade, boa tarde, bom dia, boa noite, para qual horário que estejam assistindo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da casa. E antes de começarmos, vamos nos harmonizar com uma canção. Outras Moradas, de César Tucci. À noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem no céu meus sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém. São muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. E assim, embalados por esta canção, elevemos nosso pensamento ao nosso Pai, a fonte de tudo que existe, de nossas vidas, que possamos assim, em conexão com este Pai amoroso, agradecê-lo por mais uma oportunidade de aqui estarmos reunidos para buscarmos compreender um pouco mais sobre as mensagens trazidas pelo Cristo Consolador, pela doutrina espírita, por todos os espíritos superiores que conosco sempre estão, a nos envolver, a nos amparar, a nos intuir, nos fortalecendo para a nossa caminhada. Abençoe-nos neste momento, ó Pai, que nossos corações possam estar preparados e serem terra fértil onde cairá a tua semente e germinará. Obrigado e que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos, uma vez mais, bem-vindos ao nosso estudo. E hoje nós vamos tratar sobre o tema Temor da Morte, extraído do livro Céu e Inferno, capítulo 2, cujo título é Temor da Morte, no item Causas do Temor da Morte. Caso queiram ler, procurar, estudar um pouco mais, aí é a referência básica do nosso estudo do dia de hoje. E a gente inicia falando um pouco sobre o sentimento, a emoção do medo, né? Esse sentimento que ele já é presente desde o homem primitivo, o homem selvagem, né? É um sentimento que faz parte da natureza humana e que vem sido trazido por nós até os dias de hoje. Mas é importante a gente também pontuar que
Os sentimentos, por mais que eles sejam definidos culturalmente, socialmente, como num enfoque negativo, todos eles têm uma finalidade importante também. A questão é como lidamos com esses sentimentos, como equalizamos isto em nosso dia a dia, como administramos aquilo que sentimos em relação às questões que nos rodeiam. E não é diferente com o medo, né? Com o temor e o medo. E é importante a gente pensar que é algo que nos acompanha ao longo da nossa jornada evolutiva e que, de alguma forma, ele faz parte da providência divina, pois ele nos traz como consequência, né, o nosso instinto de conservação, que é comum a todos os viventes. Então, de alguma forma, ele é necessário, mas que deve ser suficientemente esclarecido. E para isto, para que nós possamos não transformar um sentimento que a priori tem uma função positiva também em nossa vida, em nosso equilíbrio psicológico, é necessário que a gente compreenda também outras questões que permeiam esse tema da morte, né? Do temor da morte especificamente. E a gente vê nos achados, né? Na teoria, nos livros, nos escritos, que desde os povos primitivos já existe uma vaga intuição em relação à vida futura, né? E isso é interessante porque é um início, né? Lá naquela fase primitiva, uma intuição e que depois isso já toma um caráter de esperança e seguindo mais à frente, uma certeza. Mas é claro que ainda hoje não é uma certeza absoluta, é uma certeza atenuada, né? Então, entre alguns irmãos, é uma certeza que por vezes não admite, que por vezes ela transparece através do grande apego à vida corporal, e isso nada mais é do que, de alguma forma, né? Essa percepção que trazemos, é claro, em nossa consciência, mesmo que em modo latente, ainda não manifesto, sobre a nossa vida futura, né? E é claro que na medida em que o homem vai compreendendo mais sobre a questão da vida futura, este temor toma uma outra roupagem, né? Ele se mostra de um modo diferente, ele diminui, né? E é interessante porque para que possamos nos libertar do temor da morte, é importantíssimo que a gente possa caminhar com o nosso pensamento para as questões do mundo espiritual. Pois se aqui ficarmos arraigados apenas no mundo material, é claro que nós sempre teremos o medo muito maior do que qualquer outro sentimento, né? Então é muito importante que a gente possa fazer esse movimento, desprender-se um pouco mais do pensamento ligado à matéria, levando, né, esse movimento das nossas reflexões para as questões que permeiam o mundo espiritual. E o que a gente encontra é que no espírito atrasado, nos espíritos mais atrasados, a vida material prevalece sobre a vida espiritual, né? E sendo assim, a morte ela é vista como algo aniquilador, né? O fim de tudo. E isso é desesperador, né? Especialmente porque nós temos esse instinto de preservação em nós, como foi dito anteriormente. Mas a partir do momento em que a gente consiga concentrar o nosso pensamento, não mais no corpo apenas, na matéria, mas especialmente na alma, nós conseguiremos lastimar menos a perda desse corpo e vamos começar a ter essa noção da vida futura mais solidificada em nós e a partir daí esse temor vai decrescendo, né? Então esse temor decresce na medida em que essa certeza aumenta e ele há de desaparecer quando essa certeza for completa. Mas é claro que isto é uma caminhada, né? Individual de cada um na medida do seu esforço. Mas a gente também tem que lembrar que
historicamente e culturalmente, a gente não teve muita ajuda aí para conseguir fazer essa transposição, né, do pensamento. Porque se a gente for pensar no quadro que foi esboçado pela religião, né, e até hoje a gente ainda vê essas crenças existindo entre muitos irmãos, a gente percebe que o assunto ele não era tratado de forma nada agradável e consoladora, né? Pois existiam algumas concepções, existiam e existem algumas concepções muito arraigadas ainda e que trazem sobre a questão da condenação eterna ao inferno, né? Então, aqueles que erraram na sua caminhada e que são condenados eternamente a torturas, a chamas eternas, né? O que a gente então chama daquele que está condenado ao inferno eternamente, sem nenhuma possibilidade de ter uma esperança, no sentido de poder melhorar, né? De poder se redimir desses erros. Existem uma outra parcela, que seriam aquelas almas combalidas e aflitas que se encontram, que vão para o purgatório e que lá permanecem, mas com um pensamento também enviesado, no sentido de que sua libertação só aconteceria através da boa vontade dos vivos que por elas orarão, ou que pagarão para que orem por elas, né? E então, essa seria também uma outra visão da morte, retirando, né, daquele espírito, daquela alma, toda a possibilidade de poder progredir através do seu próprio esforço. Então, ela depende de outros, ela depende da oração de outros para se depurar dos seus erros. E, por fim, vem a visão, né? Aliás, essas duas que eu coloco primeiramente seriam as duas categorias que batem na quantidade, né, em maior número, né, a imensa população do além-túmulo faria parte dessa categoria, daqueles eternamente condenados ao inferno, aqueles que iriam para o purgatório. E uma pequena parcela ficaria limitada ao que se conceituou como classe dos eleitos, né? E quem seriam esses eleitos, né? Aqueles que poderiam desfrutar de uma beatitude contemplativa eternamente, ou seja, poderiam ir para o céu, porque fizeram, né, entre aspas, tudo de bom que conseguiriam fazer e que por isto teriam esta benesse de ir para o céu. Mais detalhe, né? Lá permaneceriam numa inutilidade eterna, né? E aí, essas são as concepções que são trazidas ao longo do tempo e da história, e sobre a questão também dessa felicidade tão almejada, né? Dessa felicidade futura tão almejada por cada um de nós que reencarna, neste cenário traçado agora há pouco, o espírito ele não dependeria dele, essa felicidade, de um trabalho progressivo para ele conquistar, né, essa felicidade. Aqui a gente veria assim, o zero esforço, né, porque a felicidade ela seria conquistada através de práticas exteriores, né, e por vezes comprada com dinheiro. Que felicidade seria esta? Realmente poder ir para o céu após a morte. Mas a gente pode observar que isto era consentido para uma parcela pequena, como eu disse anteriormente. E aqui ainda piora a situação, porque se poderia ser comprada e não conquistada pelo próprio esforço, aquele que financeiramente era, né, desprovido, ele estaria fora dessa classe. Então, a gente pode observar que dessa maneira a morte, ela veio vindo, sendo vista e avaliada culturalmente, historicamente, com muitos viés que trazem
esse aspecto negativo, né? Envolvida por também cerimônias lúgubres, né? Por situações de muito lamento, realmente assim, uma situação extremamente triste e que mostraria que ali naquele momento tudo acabou e o fim destinado àquela alma ali dependeria para sempre de apenas um destino, né? Então esses conceitos, esses emblemas, esses paradigmas, eles foram trazendo esse olhar negativo sobre a morte. O paradigma esse que é necessário um tempo para que a gente consiga se desvencilhar deles. É natural que para alguns seja difícil não enxergar nada diferente disto ou acreditar em nada diferente disto, pois veio sendo trazido pelos antepassados até aquela vivência dele, aquela existência, e corroborada, né, reforçada pela religião a crença que ele professa, né? Então, dependendo da circunstância, isso prossegue com ele e ele repassa para frente e multiplica também, né? Mas a gente entende que esse tempo é um tempo que Deus nos oferece amorosamente e que a partir da nossa fé, da nossa possibilidade de esforço em busca de compreendermos melhor tantas questões que envolvem a nossa existência e dentro delas o plano espiritual, a vida espiritual, nós vamos nos desvencilhando dessas amarras tão negativas que foram trazidas para a questão da morte, né? E mais que tudo, nós precisamos avançar muito nos nossos conhecimentos, no nosso entendimento sobre a vida futura, né? E aí, neste momento, eu convido a vocês, nós todos, fazermos um breve, né, passeio sobre alguns princípios que norteiam a nossa doutrina espírita e que nos trazem exatamente esta caminhada de melhor compreensão sobre a vida futura, um melhor entendimento e a possibilidade da gente sim construir em nós essa certeza da vida futura, a qual nos distanciará cada vez mais do medo da morte, né? Porque a gente vai enxergar a morte de um modo diferente, a gente vai perceber o fenômeno da morte como um processo de transição, né? De mudança de plano, de libertação de um espírito que aqui está em evolução, em aprendizado, e não mais uma condenação eterna a isso ou aquilo, né? E aí o espiritismo ele chega, né? Pelas mãos de Kardec, da espiritualidade superior, nos trazendo este entendimento, né? Inclusive definido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, né? Não vim destruir a lei, no item O Espiritismo, os espíritos definem, né, o espiritismo como uma ciência nova, uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal também, né? Com o mundo corpóreo. Mas, acima de tudo, o espiritismo ele vem tirar o véu, né? São chegados os tempos, como é dito no Evangelho, em que esse véu que foi colocado por tanto tempo diante do nosso entendimento, né? Dele ser lançado fora e que esse ensino que por trás dele estava, esse ensino possa clarear as ideias que por trás desse véu estavam e assim a gente poder ter um entendimento melhor, né? E aí eu trouxe assim alguns pontos importantes dos princípios da doutrina espírita para a gente perceber o quanto eles nos norteiam, nos esclarecem, consolam e ampliam a nossa visão sobre o tema aqui tratado, né?
Então, lá no Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 6, nós temos o resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Não vou aqui trazer todos, pois o tempo é insuficiente, mas eu elenquei alguns importantes que exatamente nos trazem essa percepção sobre a outra visão da morte pela doutrina espírita, né? Que nos aproxima dessa certeza, né? Como a gente viu lá anteriormente, né? Então, vem dizendo que o mundo espírita, ele é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E, em contrapartida, o mundo corporal, ele é secundário, né? Então, o livro diz bem claramente, os espíritos nos dizem, o mundo corporal poderia deixar de existir, pode deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse qualquer coisa na essência do mundo espírita. Ou seja, qual é o verdadeiro local? Qual é a nossa verdadeira morada? E por isso eu trouxe a canção inicialmente, né, do César Tucci, Outras Moradas, em que o compositor ele nos traz de forma melódica e tão bela, poetizada, exatamente essa existência de várias moradas, não só esta. Então, na medida em que cessa a minha existência aqui, não significa que tudo acabou, né? Pode ser que eu volte para cá, pode ser que eu vou para outro local onde para mim será melhor para a minha evolução. O fato é que a gente observa o quanto a doutrina nos desvela, nos revela, né? Confirma, né? O que o Cristo nos trouxe, não para desmerecer as leis de Moisés, o que Moisés também trouxe para nós inicialmente na sua primeira revelação, e Cristo Jesus veio nos trazer sobre o Deus bondoso, e a gente percebe isso mais claramente ainda quando chega a doutrina espírita, quando ela nos é revelada, né? Porque ela nos fala exatamente sobre isso. Filho, tá tudo bem, o seu tempo aqui é breve, mas neste corpo, nessa estação, muitas outras virão, muitas outras te esperam. E aí a gente começa a perceber que não existe o fim, até porque o nosso espírito ele é imortal. E aí a gente começa a ter um outro enfoque da morte, né? A gente já começa a fazer, a dar novos passos nesse entendimento. Tudo bem que a certeza talvez ela demore um pouco mais, não necessariamente a gente tenha que se convencer, né, numa primeira leitura, num primeiro estudo, mas é uma construção gradativa e que talvez nós vamos levar várias existências para conquistá-la, mas o mais importante é a caminhada e nela nós estamos, né? Seguindo um pouco sobre esses pontos principais da doutrina, os espíritos nos colocam que os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Olha que coisa bela o que a doutrina nos traz neste ponto, né? Ela está dizendo para nós, sim, esse corpo pereceu, esse corpo não mais pertence a esse espírito, através da morte, em que o que é material se desfaz. Mas esse espírito, ele continua vivo e ele habitará outros corpos necessários à sua evolução, outros mundos e outros corpos, né? E que essa destruição, o mais bonito que eu acho nessa parte é quando ele diz que a destruição desse invólucro material lhes restitui aos espíritos, a liberdade. Então, na verdade, a percepção que a gente tem de condenação que tínhamos, né, que tivemos já em outras existências
sobre a morte, de condenação, de fim, de que tudo acabou. Hoje a gente tem esse novo entendimento que ela representa um passo para a liberdade. Liberdade de quê? Do espírito imortal, que volta, como disse ali no ponto anterior, que volta para sua casa primitiva, a sua casa de origem, sua casa pré-existente e sobrevivente a tudo, e de lá continua a caminhada. Então é um eterno ir e vir, até que nós possamos chegar na nossa plenitude espiritual, né? Olha só como essas percepções, elas nos trazem alento, elas nos trazem alegria, né? De pensar que aqueles que se foram, aqueles amados nossos que despediram antes, né? Que nós também nos despediremos de outros amados, mas que eles estão nos aguardando, que nós nos encontraremos, né? Olha como é consolador para uma mãe pensar que, por mais que ela ensinou os caminhos do bem e um filho não quis seguir este caminho, mas que mesmo depois que tudo tenha acontecido daquela forma como ele escolheu, através das suas escolhas, ele terá novas oportunidades, ele não estará fadado a um local de eternas penas, né? E que eles se reencontrarão um dia na medida das suas necessidades, merecimentos e possibilidades. Então, tudo se aclara e traz para todos nós, né, que aqui estamos, essa concepção amorosa. Eu vejo assim, que um olhar amoroso sobre esse momento da breve despedida que a gente conceitua como morte, né? Então, outro ponto importante é que as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, e que a rapidez do seu progresso depende do seu esforço. Olha só, a doutrina trazendo uma nova visão sobre a questão das nossas más escolhas, que nós teremos sim a possibilidade de retomar, de rever e de continuar, já que cada vez que reencarnamos, progredimos um pouco mais e seguimos à frente no nosso melhor, o que antes não era assim visto, né? Então, de certa forma, nós compreendemos que esta visão sobre a morte, ela vai mudando na medida em que nós alcançamos a possibilidade de uma compreensão melhor sobre a nossa existência, sobre a nossa responsabilidade de aqui estarmos, sobre toda essa oportunidade que Deus nos oferece através da bendita reencarnação para melhorarmos um pouco mais e assim desencarnarmos um pouco melhores na nossa evolução e na nossa consciência íntima também, de podermos ter um desenlace mais tranquilo, um desenlace mais harmonioso, na certeza de que, como a doutrina também traz, nenhum filho está desamparado. Por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha feito escolhas equivocadas em sua caminhada, ele também é muito amado por Deus e por isso também será resgatado, amparado e novas chances lhe serão dadas. E dessa maneira, o que a gente vê como temor da morte, a gente começa a ter um entendimento melhor e isso fica mais leve. Então, a gente começa a perceber que, pela notícia que os espíritos superiores nos trazem, né, de que não existem faltas irremissíveis, que não existe erros que a expiação não possa pagar e que a gente tem a oportunidade de, através dessas várias existências, avançar, melhorar através do nosso próprio esforço, isto nos lança no entendimento, né, da senda do progresso, né, da lei do progresso, especialmente o nosso progresso moral, o nosso progresso intelectual, e que é o nosso destino final. Então, nós apenas deixamos para trás um corpo,
retornamos à nossa pátria espiritual, nos preparamos para voltarmos e continuarmos a caminhada, né? Então, por isso a gente diz uma breve despedida. E por falar em despedida, nosso tempo já está acabando e eu vou encerrar a nossa reflexão de hoje com uma trova retirada do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 32, cujo título é Trovas Depois da Morte. Então ele diz o seguinte: o momento de morrer é uma tela iluminada que recorda o alvorecer na hora da madrugada. O verbo não elucida, por mais brilhe, cante, exorte, toda a morte que há na vida e toda a vida que há na morte. Quem andou nas próprias dores, servindo e amando ao sofrê-las, vê na morte o fim do dia, todo enfeitado de estrelas. Ante a morte, frente a frente, senti uma coisa assim, triste saudade pungente, numa alegria sem fim. Cegueira será na terra, talvez uma grande cruz, no entanto é o caminho certo para a vitória da luz. A quem ama, serve e espera, o corpo é divina grade. Morte é a chave que se ajusta à porta da liberdade. A morte me lembra agora um sábio cirurgião que altera tudo por fora, mas não muda o coração. Cego, no instante do adeus, exclamei voltando à luz: louvado sejas, meu Deus, bendito sejas, Jesus. O espírito que ditou essa trova foi Sebastião Lasnou. E assim, encerramos este encontro do dia de hoje, essa reflexão, elevando nosso pensamento ao nosso Pai, agradecendo a Ele pela oportunidade de termos o contato com essa divina doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos traz um entendimento sobre a vida futura. Obrigado, Pai, por nesta encarnação já podermos ter estes ensinos em nosso colo. Que possamos aproveitar ao máximo tudo que nos chega, os fatos, as leituras, os estudos, cada momento que vivemos para nossa melhoria interna e assim, quando regressarmos à pátria espiritual, termos a sensação e a alegria do dever cumprido. Se conosco, Pai, abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, amigos, por mais este momento de atenção dispensada para o nosso estudo. Um grande abraço, fiquem com Deus.